Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, gozemos sempre da sua consolação, segundo o mesmo Espírito. Amém. Senhor nosso. Amém. Amém. Perdoada, Paula. Queridos irmãos e irmãs, como o padre disse já no início, é uma responsabilidade muito grande poder fazer uso da palavra nesse dia, né? O instrumento da palavra para descrever esse mistério tão maravilhoso, né? Que é a Eucaristia. Você sabe que a palavra sacramento é a tradução latina da palavra grega mysterion. A palavra mysterium foi traduzida como sacramento, né? Sacramentum no latim, depois sacramento para o português. Então, o nome já diz, a etimologia já diz. O sacramento é um mistério, né? É um mistério que vem do coração de Deus para os seres humanos. Então é uma responsabilidade falar sobre isso. A citação é Lucas 22, do 19 ao 20, né? É a leitura que narra simplesmente o que acontece hoje, a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio. E deixa eu dizer algo para você, talvez essa reflexão pode parecer até básica, sabe? Rudimentar para você para eu que sou padre, para meus irmãos que são missionários, para você que já tem caminhada. Mas eu digo para você pela minha própria experiência pastoral, né, como padre, ouvindo milhares de pessoas, muitas pessoas, muitos católicos, de boa vontade até, não têm noção do que o padre vai falar aqui. Não tem noção do básico, gente, sabe? Então é importantíssimo falar disso. É importantíssimo ouvir sobre isso novamente, se você já sabe, ser relembrado, relembrada. E é importantíssimo ouvir isso da boca, dos lábios de um sacerdote, né? Então esteja atento. Lucas 22, do 19 ao... Eu vou ler um pouquinho mais, talvez, também. 19 e 20, talvez eu leia o 21. A seguir, Jesus estava ali com os discípulos, né? Ele anunciou a traição, ele estava lá na sala do cenáculo, onde depois veio o Pentecostes também, né, o Espírito Santo. Então ele estava com seus discípulos, eles conversaram sobre várias coisas, Jesus disse que ia ser traído, uns disseram, serei eu, Pedro falou, não vou trair, tudo aquilo que a gente tem ouvido nos evangelhos dessa semana, quem vai à missa e participa, lê os evangelhos. Agora hoje, Jesus, depois de explicar tudo isso para eles, a partir do versículo 19, ele fez algo que era comum entre os judeus, porque os judeus, eles tinham algo que era chamado beracá, né, ou berahá, que era a bênção que eles faziam antes do alimento, antes de comer, a bênção dos alimentos, etc. Mas Jesus, fazendo isso, que era uma prática judaica, ele levou além e trouxe algo novo, algo inusitado, que é dizer, associar àquele alimento o seu corpo, associar àquela bebida o seu sangue. Então veja bem, a seguir, tomou o pão, deu graças, partiu o pão, que era comum, né? A beracá, e deu-lhes dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Jesus não disse, isso simboliza o meu corpo. Jesus não disse, isso é uma lembrança do meu corpo. Jesus não disse, isso é um símbolo. Não, ele disse, isto é o meu corpo. E ali já deu um nó na cabeça dos discípulos, porque os discípulos não estavam vendo só pão, né? Depois Jesus disse, fazei isto em memória de mim. Esse fazei, como foi escrito no grego original, é um verbo no imperativo. O que isso quer dizer? Não é uma sugestão, é uma ordem. Fazei isso em memória de mim. E quem que faz isso em memória de Jesus? Todos os dias. O Padre. Então, nesse momento, Jesus instituiu o sacerdócio. Instituiu pessoas para que fizessem isso em nome dele. Pessoas que vivessem como ele. Ele não era casado, o padre não se casa. Ele era homem, o padre é homem, né? Que vivesse o mesmo modelo, se tornasse um outro Cristo, alter Christus, é o sacerdote. Depois continua, versículo 20. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Esse cálice é o meu sangue e é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Então, Jesus está dizendo o seguinte, existiu uma antiga aliança. E nessa antiga aliança, que é a do Antigo Testamento, a lei de Moisés, etc., até aqui, o sangue de touros, bodes, carneiros, que eram ofertados em sacrifícios, expiava os pecados do mundo, né?
perdoava os pecados de vocês e colocava vocês em comunhão com Deus. Mas a partir de agora, eu vou me tornar, Jesus estava dizendo, o sacerdote, o altar e o cordeiro, né? E eu vou explicar o que quer dizer essa tríplice dimensão. E a partir de agora, o sacrifício que eu estou oferecendo vai redimir os pecados de vocês de uma vez por todas. Sabe? É uma torrente de graça que vai alcançar todos. Não vai precisar vocês ofertarem outros sacrifícios mais. Porque todo aquele que viver sob o meu sangue, me obedecendo, assumindo a minha salvação sobre si, estará redimido, não é? Então, Jesus foi o sacerdote. Por quê? Porque ele ofertou o sacrifício. Jesus foi o altar, porque nele o sacrifício foi ofertado. E Jesus foi o sacrifício, porque ele que foi imolado, o sangue dele foi derramado pela nossa salvação. Então, isso aqui é muito importante, gente. Muito importante você, católico, e você que não é católico, também cristão, entender isso aqui. Aqui não tem símbolo, não tem... É uma palavra que ela não deixa espaço para uma interpretação metafórica, né? Porque às vezes tem coisa que as pessoas falam que é meio uma metáfora, revelando escondido, né? Aí você pensa, um pensa uma coisa, outro pensa outra, um interpreta de um jeito, um interpreta do outro. Aqui não, Jesus está falando, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, fazei isso em memória de mim. Esse cálice é o cálice da nova aliança. Fazei isto em memória de mim. Então eu quero falar sobre essas duas dimensões. A Eucaristia como sacramento, como mistério que é instituída por Jesus nesse dia, Quinta-feira Santa, que a gente atualiza esse mistério, e o mistério do sacerdote, que é um outro Cristo nesse mundo, sabe? Então eu vou falar dessas duas realidades. E veja bem, quero começar falando do sacerdote, né? Certa vez perguntaram para São João Maria Vianney, eu fico em dúvida se foi São João Maria Vianney ou Santa Teresa, esse fato, mas eu quero aqui apostar em São João Maria Vianney. E disse o seguinte, perguntaram para São João Maria Vianney, se você visse um anjo ou um padre, com quem você ia falar? A mão de quem você beijaria? São João Maria Vianney, sem titubear, disse, eu beijaria a mão do padre e iria saudar o padre. Porque o anjo adora Jesus comigo, o padre me traz Jesus todos os dias na Eucaristia. O sacerdócio, gente, é algo sagrado, é algo lindo. Deus quis o sacerdócio. E o sacerdote vive como Jesus viveu. Assim, no sentido, como eu te disse, é celibatário, Jesus não se casou, ele se consagra totalmente para a sua missão. Tem muitos argumentos para justificar o celibato sacerdotal, mas esse já é, para mim, insuficiente. Ele é um outro Cristo. É o ele João vive, Maria Vianney. Obrigado. Ele vive, eu sabia, é meu amigo. Ele vive como Jesus viveu. Ele vive totalmente como Jesus viveu. Então, gente, a gente tem que ter reverência aos sacerdotes. A gente tem que ter respeito aos sacerdotes. Sabe? Quando vierem falar mal do sacerdote para você, você diga, olha, ele pode ter esse defeito, mas ele é um outro Cristo. Você sabia que quem prejudica um sacerdote, isso é bíblico, se torna um inimigo de Deus, atrai sobre si a ira de Deus? Sabia que quando você prejudica um sacerdócio, quando você faz um sacerdote cair, você atrai sobre você a ira de Deus? Você está entendendo? Por quê? Porque ele é a menina dos olhos de Deus. Ele é um escolhido, ele é um consagrado. E tem padre que tem defeito? Tem, óbvio. Tem padres falhos, né, que às vezes têm momentos de fragilidade, ou vivem fragilidades, pecados. Mas, gente, nós não somos juízes de padres. Rezemos pelos sacerdotes. Rezemos. Nós estamos num tempo tão complexo, eu já falei isso aqui e repito, que as pessoas estão estudando teologia, liturgia, não para amar a Deus, mas para se sentirem superiores e destruírem os outros, sabe? Que o seu estudo te leve à caridade, não ao orgulho, porque senão o seu estudo vai te perder, vai te levar à perdição, não à salvação. Então o sacerdote é um homem mistério, é um homem sagrado. Lembre-se agora dos padres que passaram pela sua vida. O padre que te casou, que te batizou, que te crismou, que te deu primeira comunhão. Sabe, os padres que cuidaram da sua família, que deram a unção dos enfermos para você, ou que fizeram o funeral da sua mãe, da sua avó. Tantos padres passaram pela nossa vida, né? Eu quero honrar esses padres. Hoje eu lembro do padre Toninho Naufel, lá no Paraná, que cuidou da minha família, cuidou de mim no início da minha vocação. Os padres que foram meus reitores no seminário, com os quais eu já confessei. Que bênção são os sacerdotes. Falhos, homens, são seres humanos, né? Então, às vezes, tem os momentos das fraquezas humanas, mas rezemos por eles. Deixemos os sacerdotes, sabe, em paz também, que tem gente que parece que muda para a cabeça do padre, né? Só o pai. E rezemos por eles são importantes, eles são instituição divina. Às vezes, nós, padres, não temos consciência de quem a gente é, sabia?
Demora um tempo para a gente entender. E às vezes eu ainda vou fazer 13 anos de padre e estou tentando entender ainda. É um mistério que eu sou, que é maior do que eu, maior do que as minhas fraquezas, é maior do que a soma dos nossos erros, né? Enfim, então falei um pouco do sacerdote, vou falar, porque hoje é o dia da instituição do sacerdócio, vou falar um pouco da Eucaristia. Você sabe que a igreja ensina que a Eucaristia, na Lumen Gentium, ela falou, e também num documento fantástico de São João Paulo II, chamado Ecclesia de Eucaristia, que na igreja, a Eucaristia é a fonte e o cume de tudo. A fonte e o ápice, ou seja, tudo brota da Eucaristia, tem o seu chão na Eucaristia e tudo culmina na Eucaristia. Ela é a fonte e o ápice de tudo. Ela é o sacramento dos sacramentos, é o remédio dos santos. É o que nos fortalece, é o corpo e o sangue de Jesus. Existem 4 aspectos ali na Eucaristia. É o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus contidos naquele pão. E você sabe que a gente tem que ter um coração de criança, sabe? Para entender os mistérios de Deus, o mistério da Eucaristia. Para aceitar que Deus se faz presente numa coisa tão trivial, tão comum, que é o alimento. Uma coisa que você toma todo dia, o pão, a nossa cultura, não é tão sagrado o vinho como era para os judeus, né? Um símbolo de alegria, símbolo de celebração, né? Mas são coisas tão coloquiais, tão simples, mas Deus se faz presente ali. Deus se esconde sob o véu do sacramento. Santo Tomás de Aquino ensinava que na Eucaristia a gente olha e vê os acidentes do pão e do vinho. O pão e o vinho está ali, mas a essência é outra, foi transubstanciado. A substância é outra. Parece pão, parece vinho, eu vejo pão, eu vejo vinho, mas é o corpo, é o sangue de Jesus. Quanto respeito a gente tem que ter pela Eucaristia, reverência, adoração. Você entrou numa igreja que tem um sacrário com a luz vermelha acesa do lado, é sinal que Jesus está ali. Então faz a genuflexão, coloca o joelho no chão dos joelhos e levanta. Passando na frente da igreja, eu acho tão bonito quem faz o sinal da cruz, né? Porque é reverência, você sabe que Deus está ali. Deus está vivo na Eucaristia, escondido nos sacrários do mundo inteiro, gente. E é um dom tão grande. Por isso que a gente tem que fazer... Você sabia que quando há uma profanação eucarística, né, alguém invade uma igreja, rouba o sacrário, tem gente de seita, por exemplo, que rouba, né, de falsas doutrinas, que rouba a Eucaristia consagrada para fazer trabalho. Você sabia? Isso é fato. Só quem estuda isso sabe. Religiões satanistas, né, que às vezes roubam a Eucaristia, o corpo de Deus, para fazer profanação. Sabia que quando acontece uma profanação, a diocese, a paróquia, tem que fazer uma reparação, né? Adoração, orações específicas para reparar aquele mal, porque é um pecado gravíssimo. O pecado contra a Eucaristia é gravíssimo. O comungar em pecado mortal é gravíssimo. Por isso que você tem que se confessar. E se você não pode comungar por algum momento, por alguma situação, respeito você, filho, filha, respeito sua situação. Se você está em estado de pecado mortal, não comungue. Não comungue. Porque, eu não posso, estou me excluindo. Você não entendeu, não é a fila do bombom, não é a fila da bolacha, é o corpo de Deus. E está escrito na carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 11, que muitas pessoas na comunidade começaram a morrer e ficar doentes, porque começaram a comungar em estado de pecado, sem estar preparado, sabe? Aí todo mundo peca. Uma coisa é você pecar e se confessar, outra coisa é você viver em um estado de pecado mortal. Você não pode confessar, comungar, sabe? Isso atrai condenação sobre você. Por quê? Porque é algo sacratíssimo, gente. Sacratíssimo. A gente precisa retomar o amor à Eucaristia, sabe? Que é a fonte de tudo, que é o ápice de tudo. Você sabe que a Eucaristia é algo tão importante que não houve um século na igreja no qual não existiu heresias atingindo a Eucaristia. Não existiu ataques à Eucaristia, sabe? Porque é um dom muito profundo. É um dom muito especial. E, ao mesmo tempo, é o símbolo máximo do amor de Deus. Deus, ele é tão maravilhoso, ele te ama tanto, filho, filha, que ele quis habitar dentro de você. Ele quis ir para a sua corrente sanguínea. Porque o que acontece com o alimento, né? Você come o alimento, ele se desmaterializa dentro de você e você absorve o alimento. Você viu que os nutricionistas gostam de dizer que a gente é o que a gente come, né? Então, quando você comunga, você se torna um outro Cristo. Imagina, aquele corpo de Jesus vai para a sua corrente sanguínea, né? O sangue que você ingeriu. Imagina que coisa maravilhosa. E você sabe que Santo Agostinho dizia assim, não somos nós que transformamos Jesus Cristo em nós quando comungamos, como fazemos com os outros alimentos que tomamos, mas é Jesus Cristo que nos transforma nele quando a gente comunga.
sabe? Então, retome o seu amor pela Eucaristia. Se você não está comungando por causa de um pecado, faça uma boa confissão e volte a comungar. Existem benefícios tão maravilhosos na comunhão frequente, o padre vai falar disso. Quem consegue comungar todo dia, o máximo de vezes possível, gente, é um benefício para a alma que você não tem noção. Na adoração eucarística, que tesouro que a gente tem. E você sabe que muitas vezes a gente deixa passar despercebido. Você sabe que eu era seminarista ainda. Eu acompanhei um caso de exorcismo, meio forçado ali, não queria, mas estava na situação, né? Na época que o padre Rufus vinha aqui, e eu vi a pessoa, exorcismo, a situação, a pessoa endemoniada mesmo. E rezava aqui, rezava lá, e nada resolvia. De repente, um padre entrou com o Santíssimo. Gente, a pessoa estava no chão que nem uma cobra, assim. De repente, a hora que entrou, ela se ajoelhou. E não era ela ali, né? Ela se ajoelhou. O diabo se ajoelhou. Porque ele é obrigado a reconhecer, Deus está ali. Naquele momento eu era seminarista, me deu um estalo. Eu falei, olha só, o diabo reconhece e é obrigado a se ajoelhar diante da Eucaristia. E muito católico não faz. Muito cristão comunga como se tivesse, sabe? Eu fico admirado, tem gente que vem comungar, que vem assim, ó, com uma pinça na mão. Gente, eu já falo assim, você pode colocar a sua mão... Porque, veja bem, se você pega a Eucaristia assim, pode cair pedaço de Jesus no chão, você vai pisar em cima. Com todo respeito, você pode comungar na boca ou na mão, mas coloca a mão assim, ó. A mão esquerda em cima, se você é destro, coloca aqui, você pega, traz até a boca, né? Agora, a gente que sai olhando assim, parece que, sabe, você não entendeu, é Deus. Não é escrúpulo, não é exagero, mas tem que ter respeito pela Eucaristia. Tem que ter respeito pelo lugar sagrado, tem que ter respeito pelo sacerdote. A gente está num tempo no qual que a gente está perdendo o respeito. Tudo bem, o padre pode ser teu amigo, o padre pode ser legal, ele pode brincar com você, mas ele é um homem sagrado. É uma pessoa sagrada, sabe? E se o sacerdote caiu, ajude a levantar. Eu fico admirado, às vezes, eu acompanhei a situação de um padre tempo atrás, ele fez 30 anos, foi um padre que fez muito bem para muita gente, salvou muita gente, e ele teve uma queda. Às vezes acontece, gente, né? O padre é humano, e todo mundo crucificou o padre, cancelou o padre. Aí ele disse, né, olha, os 30 anos de coisas boas que eu fiz foram cancelados por causa de um erro, né? É claro, ninguém tem direito de assumir uma vida errada, mas naquele caso dele foi um erro mesmo. E é cruel, porque a gente está muito exposto, né? Quantas pessoas amam falar do padre, né? Mas quantas pessoas estendem a mão para um padre que caiu? Estendem a mão para ajudar esse padre a levantar, né? Para ajudar esse padre a recomeçar. Talvez ele caiu feio. Ninguém está dizendo que não. Mas tenha misericórdia do padre. Porque essa misericórdia que você tem para com o sacerdote, ela volta para a sua vida 7 vezes mais, né? Então, amemos, veneremos, respeitemos os sacerdotes. E eu trouxe aqui, gente, alguns passos pedagógicos para direcionar bem essa pregação, essa reflexão, para você entender bem, que vão nos ajudar a viver melhor o amor à Eucaristia, a missa e a adoração eucarística. Você sabe que São João Paulo II falava de algo muito importante, né? Esse dia, eu sei que a pregação hoje está meio catequética, mas não tem como, mas quinta-feira santa, gente. Você sabe que São João Paulo II falava o seguinte, que não adianta a gente só participar da missa. Ele falava, eu gostava desse conceito que ele usou na Ecclesia de Eucaristia, nessa encíclica, que é preciso uma participação ativa. O que é uma participação ativa? É você estar de corpo e alma na missa, entendendo o que está sendo celebrado, independente do presidente da missa, independente do padre. Eu entendo quando um cristão é maduro e quando ele não é, pela seguinte atestação. Se o cristão vai na missa por causa do padre, quando ele sente algo, ele é um cristão muito imaturo. Mas se ele é um cristão que vai na missa por causa da Eucaristia, independente do padre, ele é um cristão que entendeu o que é ser católico, que amadureceu, né? Então, a participação ativa é você estar de corpo e de alma na missa. É você entender o que está sendo celebrado. Ao que eu te pergunto, você entende o que acontece na missa? Você entende o que é a oração eucarística? Você sabia, gente, que a oração eucarística 2, que é muito usada, né? No Brasil a gente tem até resposta, só no Brasil, no mundo inteiro a gente tem resposta para a oração eucarística. Jesus, mas a gente tem, né? Enfim, você sabia que a oração eucarística 2 ela foi composta por Santo Hipólito de Roma no século II? Você sabia que desde o século II os cristãos rezam do mesmo jeito? Você sabia que desde a era apostólica a estrutura da missa é a mesma? Existia ali o nome do Pai, ato penitencial, momento de louvor, leituras da Escritura, uma homilia, crer em Deus Pai, símbolo dos apóstolos, ofertório, oração eucarística, comunhão, ação de graças, bênção final, desde o primeiro século. Você sabe?
desde o primeiro século. Você sabe que tem um autor que eu gosto muito, talvez até você já ouviu falar, o Dr. Scott Hahn, né? A gente chama no Brasil Scott Hahn, que ele era um dos grandes biblistas protestantes dos Estados Unidos. Se eu não me engano, ele era presbiteriano, né? Um homem inteligentíssimo, que conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, conhece hebraico, conhece grego. Sabe aquele homem que verdadeiramente estudou a Bíblia? E ele era protestante, foi fazer, com todo carinho, né, aos irmãos evangélicos, mas essa história é verídica, e ele foi fazer a tese dele de doutorado sobre o livro do Apocalipse, falando do banquete entre Deus e a humanidade que está no Apocalipse. E ele começou a estudar, e de repente ele começou a entrar numa crise de fé. Porque ele começou a perceber que a ceia de Deus, a núpcia de Deus, o banquete de Deus com a humanidade descrito no Apocalipse está totalmente, inteiramente, completamente dentro da missa. Cada pedaço da missa é esse banquete descrito no Apocalipse. E ele começou a entrar em crise, procurou um pastor e falou da crise, e o pastor falou, renuncia que isso é do diabo. Mas não saía de dentro dele, porque ele estudou, ele entendeu. Não tem como, a verdade é a verdade, né? Então, depois de um tempo, ele procurou um padre franciscano e falou, olha, eu fui criado protestante, eu não gosto, mas eu tenho que me tornar católico, porque eu entendi. E ele se tornou católico e começou a comungar, né? Depois de receber os sacramentos da iniciação cristã. E ele escreveu um livro fantástico, é um best-seller, tem traduzido em português, chamado Todos os Caminhos Levam a Roma. Dizendo, né, da experiência dele, dizendo que se você se aprofunda, não tem como negar. A missa começou no começo, é a estrutura bíblica, e está até hoje, e Jesus instituiu a Eucaristia, e ele está vivo na Eucaristia, sabe? Então, é preciso entender o que a gente celebra. Como eu disse, a oração que a igreja celebra desde o início. Não é alguém iluminado que lá no século XVI falou, vou reinventar a roda, não. É a estrutura que os cristãos celebram desde o início, não se perdeu. Sabe, é a Santa Missa. Então é preciso entender, por exemplo, quais são os principais momentos da missa. Toda missa é importante, óbvio, mas isso aqui é importante para eu, como padre, dizer. Qual é a matéria e a forma do sacramento da Eucaristia? Talvez você não seja familiarizado com esse vocabulário, não tem problema, mas esse vocabulário é teologia pura, é essencial. Qual que é a matéria do sacramento? É o pão e o vinho. Qual que é a forma? É a invocação do Espírito Santo, né? Quando o padre invoca o Espírito Santo, que é chamado de epíclese do grego, quer dizer invocação, né, do Espírito, e as palavras da instituição. Então, quando a Eucaristia acontece? Quando o Padre invoca o Espírito Santo, enviai, Senhor, o vosso Espírito sobre essas oferendas que vos apresentamos, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue, né, o patrocinal da cruz, de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar esse mistério. Ali o Espírito Santo vem sobre o pão e sobre o vinho e o muda em corpo e sangue de Cristo. E quando o Padre fala as palavras da instituição, tomai e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós, tomai e bebei, isto é o meu sangue que será entregue por vós, ali é o próprio Jesus dizendo isso de novo. Então, para você entender como isso é profundo, esses dias perguntaram, né, para um padre, quantas missas já foram celebradas na humanidade? O padre disse, uma só. Aí a pessoa disse, uma só, padre? Só na minha paróquia tem 5 final de semana, tem 5 no domingo. Aí o padre disse, não, só tem uma missa. Porque a primeira missa, quem começou a celebrar foi Cristo, no altar da cruz, no Calvário. E cada missa que o padre está celebrando, não é o padre que está celebrando, é Cristo que continua celebrando a sua missa em cada padre. E essa missa vai ser concluída quando Jesus voltar na parousia, na sua segunda vinda. Então só tem uma missa, sabe? Que é Jesus que celebra no sacerdote. Porque eu, pobre pecador, comedor de arroz e feijão, não teria condição de mudar o pão e o vinho em corpo e sangue de Deus. Não teria, sabe? Então, filho, filha, é um mistério maravilhoso, a gente tem que amar. Hoje é um dia que a gente tem que se arrepender pelas vezes que a gente comungou indevidamente, pelas vezes que a gente profanou a Eucaristia, pelas vezes que a gente falou mal de padre. Pode ser o pior padre, respeite. Porque quem prejudica um padre, se coloca em luta contra o padre, está atraindo sobre si a ira de Deus, porque é um escolhido. E ele vai se ver com Deus, claro, se você puder ajudar, se puder corrigir com carinho, sem ficar expondo, corrige se você tem essa liberdade, né? Ou diga para o bispo corrigir, né? Mas respeitemos os sacerdotes. Então, primeira coisa, participação ativa, para que os frutos dessa comunhão sejam constantes e profundos em nós. Segunda coisa, comunhão frequente é uma bênção, que eu já falei, quanto mais você puder comungar, é importante, tá? Terceira coisa importantíssima, como eu já disse e repito, compreender cada momento da missa, compreender o que está acontecendo. Porque, veja bem, tem gente que diz assim, eu vou assistir missa. Você não vai assistir missa, você assiste novela, assiste jogo, né? Você vai participar da missa. Tanto que o padre não diz, o certo não é o padre dizer, eu vou celebrar a missa.
O certo é dizer, eu vou presidir a missa, porque celebrar, todos nós estamos celebrando, né? O padre é o presidente, ele é Cristo ali presidindo a celebração. Mas você tem que celebrar, você tem que mergulhar, porque na missa, o sacrifício de Cristo se atualiza. Né? Na missa, Cristo, mais uma vez, se entrega, vive a sua paixão, morte, dá a vida, nos alimenta, ressuscita. É um mistério pascal que nós vamos viver hoje à noite, amanhã e sábado. É atualizado, é revivido em cada Eucaristia. Então, é importantíssimo, sabe? Importantíssimo. Outra coisa que é importantíssima, você que participa da missa, é aquilo que os santos chamavam de uma boa ação de graças. Você sabe o que é uma ação de graça? Por exemplo, você participou da missa, comungou. Depois da comunhão, é o momento da ação de graças. Você sabe que esse momento é importantíssimo. É o momento de você, depois que comungou, voltar para o seu lugar, ou se está em pé, se está ajoelhado ou sentado, fechar os seus olhos, e adorar Jesus dentro de você. Adorar Jesus que está ali dentro de você, Deus te visitando. Você sabe, tem uma frase de Santa Madalena de Pazzi que eu gosto muito. Ela dizia assim: os minutos que vêm depois da comunhão, ação de graças, são os mais preciosos que temos em nossa vida, os mais apropriados da nossa parte para entender-nos com Deus e da parte de Deus para comunicar-nos o seu amor. Então, filho, filha, não faça ação de graças depois da comunhão de qualquer jeito, sabe? Para ali, fecha os seus olhos, se concentra. Tem gente que comunga e fica de olho aberto vendo quem está na fila da comunhão, vendo a roupa, vendo se a vizinha engordou, emagreceu, vendo a criança do outro se está dando trabalho ou não, vendo o decote da menina comungar. Né? Fecha os seus olhos, olha para Jesus. E também, diga-se de passagem, quando for à missa, vá com decoro. Né? Tem certo tipo de roupa, gente, que não cabe numa missa. Né? Pense nisso também. Você não precisa mostrar o seu corpo lá, porque Jesus já mostrou tudo na cruz, né? Por você e por mim. Enfim, a nudez dele nos salvou. Continuando. Importância de compreender a missa, a participação ativa, boa ação de graças, né? Respeito ao sacerdote, a adoração e piedade à Eucaristia. E um último aspecto que eu queria dizer, pouco tempo me falta, mas a importância da adoração ao Santíssimo. Eu vou ser sincero, eu contei minha história ontem, contei várias vezes. Quando eu saí das drogas, da cocaína, da maconha, da pasta base de crack, da vida errada que eu vivia, dos namoros errados, tinha entrado em coma, tinha vivido tanta coisa, eu sentia que eu não tinha força. Depois do meu primeiro retiro na igreja, que eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, fui batizado no Espírito Santo, eu sentia que eu não tinha força para não voltar a usar droga, porque era mais forte do que eu, gente. De verdade. Quem luta contra um vício, contra uma fragilidade assim, sabe o que eu estou falando. Meu respeito a você. Mas alguém me falou, vai todo dia visitar o Santíssimo e reza o texto lá. Para quê? Levei a sério, comecei a ir. Gente, eu fazia adoração todos os dias, ficava diante do sacrário. No começo eu não entendia muito bem que o que estava dentro do sacrário era o que eu comungava na missa, era o mesmo que estava no ostensório, mas não precisava entender. Eu não entendia, mas ele me entendia. Eu não sabia quem estava lá, mas mesmo assim ele continuava estando lá, né? Ele estava no sacrário. E essa adoração diária, gente, foi me dando força para vencer a cocaína, a maconha, as tentações, as lutas que não foram poucas. E desde aquela época eu nunca parei de fazer adoração ao Santíssimo. Eu amo a adoração ao Santíssimo. É o princípio da minha espiritualidade, a base. Você sabia que quando eu fico assim, às vezes viajando um tempo sem adorar o Santíssimo, eu fico doente fisicamente, eu sinto físico, no físico, sabe? Porque é muito especial. Os tempos que você passa, dizia Santa Gertrudes, que o momento que você passa diante do Santíssimo é o momento mais bem empregado de toda a sua vida. De toda a sua vida. Toda. E Santo Afonso dizia, ficais certo de que os instantes da vossa vida, de todos os instantes da vossa vida, o tempo que passardes diante do Santíssimo Sacramento, será o que mais vos dará força durante a vida, mais consolação na hora da morte e mais júbilo na eternidade. Sabe? Então, procure o Santíssimo, visite, eu falei isso já, acho que foi na terça-feira ou semana passada, não lembro. Visite todo dia o Santíssimo Sacramento, esteja diante de Jesus na Eucaristia, permaneça. Eu acho tão lindo espiritualidades como a do apostolado da oração, aquelas senhoras com aquela fitinha vermelha que vão diante do Santíssimo, fazer adoração, reparar pelos pecados da humanidade diante do Santíssimo, sagrada demais o coração de Deus. Talvez você agora me ouvindo, sabe, você está sendo inspirado, inspirada a reunir umas amigas, uns amigos, e montar um grupo de adoração. Monta um grupo de adoração. Vamos todo dia, você que talvez aposentada, 3 horas da tarde fazer adoração ao Santíssimo na paróquia? Vamos, antes de tal coisa, fazer adoração ao Santíssimo? Gente, se nós adorássemos mais ao Santíssimo, nós teríamos graças, libertações e vitórias que nós nunca imaginaríamos ter na vida.
Você que tem um pecado que você não consegue vencer, você na depressão, você na ansiedade, você que precisa de uma situação impossível de Deus acontecer na sua vida, comece a adorar o Santíssimo, comece a respeitar a Eucaristia, comece a amar Jesus vivo na Eucaristia, porque isso vai te levar a um novo patamar e vai te ajudar a vencer tudo isso e vai te fazer alcançar o impossível. Quando você está diante do Santíssimo, existe uma câmera no coração de Deus que, tira uma fotografia de você e vai colocando lá, fica por toda a eternidade na sua vida, sabe? E às vezes, padre, eu não vou adorar porque eu não sei o que falar. É que nem o sol, quando você vai diante do sol, você fica falando, sol, queima meu ouvido agora, queima o nariz, sol, queima aqui debaixo do bigode. Não, você vai diante do sol, o sol te queima, sol é sol. Vá diante de Jesus que Ele vai te tocar, te libertar e te curar, ainda que você não tenha o que falar. Eu já vi pessoas sendo libertas de depressão severa através da adoração, de espíritos de suicídio, de vícios, de adultério, de pecado sexual. Independente do que for, se você adorar todos os dias, meia hora o Santíssimo, você vai ver quanta libertação, cura e vitória vai acontecer na sua vida. Diga de passagem que quem adorar meia hora o Santíssimo hoje pode lucrar em indulgência, tá? Então é muito importante. Enfim, é isso. Vou deixar vocês rezarem. O padre falou sobre a Eucaristia e sobre o sacerdócio, vou deixar vocês rezarem um pouquinho e cantarem. Falou da coisa mais linda da nossa fé, né? É lindo demais, Eucaristia. Tem uma frase, padre, que enquanto o senhor fazia a meditação, maravilhosa, por sinal, me recordei de uma leiga italiana chamada Chiara Lubich, fundadora do movimento dos Focolares. E ela tem uma frase incrível sobre a Eucaristia. Ela faleceu no ano de 2008, né? E ela tinha uma frase que ela dizia assim: enquanto existir a Eucaristia, eu nunca estarei só. Enquanto existir um sacrário, não terei solidão. Então, neste mundo tão repleto, né, de solidão, desse fechamento que às vezes a gente acaba tendo, né, uns com os outros, esse ambiente hostil da sociedade, as perseguições, enfim, tantas questões aí que o mundo enfrenta hoje, a gente encontra na Eucaristia um refúgio, né? A Eucaristia, com a Eucaristia, enquanto existir a Eucaristia, eu nunca estarei só. E aí eu me recordei de uma canção que, olha, hoje é o dia da gente escutar essa canção, do nosso querido diácono Nelsinho Correia. Na minha opinião, minha humilde e sincera opinião, é uma canção que faz a gente entrar lá naquele sentido real da Eucaristia e que nos faz entender que nós somos necessitados deste sacramento. Vamos cantar? Vou cantar ela inteira, rapidinho, a gente está no final, mas vale a pena, essa canção é linda. Sacramento da comunhão. Escuta só essa canção. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando-me a cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e sem meio à tribulação, eu me esquecer de ti. Ilumina as minhas trevas com tua luz, Jesus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes, escuta. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste e abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então eu sinto o céu dentro de mim.
Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo pois preciso de ti. Quando faltei à missa, eu fugia de mim, de ti. Mas agora eu voltei, por favor aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. E num minutinho agora a gente pode agradecer a Deus pela Eucaristia. Faça o seu agradecimento. Obrigado, pela vida dos sacerdotes que você conhece. Obrigada, Senhor. Não comungo porque mereço. Isso eu sei, ó meu Senhor. Eu comungo porque eu preciso de Ti. Você precisa de Deus? Então agradeça ao Senhor por todas as vezes que você foi. Por hoje, você que já foi, você que vai à Santa Missa. Obrigada, Senhor, pelos sacerdotes. Sem eles nós não conseguiríamos ter a sua presença aqui, real na Eucaristia. Obrigada, obrigada, obrigada. Nós ficaríamos o dia todo aqui, eu estou emocionada mesmo, agradecendo o Senhor, porque sem Deus não dá, gente. Sem Deus nós não vamos conseguir. Sem adorar, ninguém vai aguentar. A gente recorda o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, que deixou esse legado para nós, nos recordando disso. Quem não adorar não vai aguentar. Foi Paula, tão linda a sua sabe pregação, uma coisa pai. que me vem ao coração também? O Peter cantando ali, rezando tão lindamente, me veio ao coração a seguinte coisa, que uma frase, né, sintetizando o que a gente conversou. Quem adora se torna invencível, sabe? Quem adora o Santíssimo se torna invencível. Você está vivendo câncer, está pesado, quimioterapia, depressão, vício, pecado. Adora o Santíssimo. Adultério. A força não vem de você. Todos os dias, que isso seja, sabe, um compromisso religioso para você ali, né? Incorpora na sua rotina. Depois você deixou a criança na escola, né? Visita o sacrário. Porque, olha, quem visita o Santíssimo nunca ficará desamparado.